O S Brasil Entrevista de hoje recebe o jornalista, ator e escritor Alvarito Mendes Filho para falar sobre o seu mais novo lançamento, o livro O Ordenhador de Sombras. O Ordenhador de Sombras marca a sua quarta incursão na poesia. Como surgiu a ideia de revisitar esse personagem e transformá-lo no protagonista do seu mais novo livro? Esse personagem surgiu poeticamente falando. Ele nasceu como poesia. O espetáculo que eu fiz, também intitulado O Ordenhador de Sombras, era um espetáculo lírico-dramático, ou seja, ele era em poesia, e nesse espetáculo, Jéssica, eu alinhavei partes ou poemas inteiros de 15 autores capixabas, entre eles do Alvarito. Então tinha poemas do meu lado. E a gente montou um espetáculo de tal forma que eu contava a história desse poeta num bar, à noite, ruminando ali as suas dificuldades de existência, porque ele quer ser poeta, mas ele não pode ser poeta o tempo todo. Ele tem que sobreviver. E para sobreviver, ele é professor. Então, quando termina o dia de pássaro engaiolado, como ele diz, ele vai para um bar, normalmente, e lá ele começa a ruminar os seus poemas. Nesse bar, tem na mesa ao lado uma moça. Neste bar, tem um garçom que flutua pelo bar, servindo as pessoas, e tem uma cigana, que também flutua ali pelo bar, lançando algumas previsões, algumas coisas. Esse poeta, ele vai para esse bar especificamente porque nele tem uma cantora, uma loira platinada que canta boleros. Ele é fascinado por essa loira. E ele assiste ao show, tem esse show durante o espetáculo. Quando termina o show, a moça que esteve do lado ali e deu mole para ele várias vezes e ele nem tinha, porque ele é fascinado pela loira que canta boleros, não por aquela moça que está na mesa do lado. A moça vai embora, né? Sumiu dali da mesa, não está na mesa mais. E quando ele começa a ruminar, puxa vida, meu amor, não sei o quê, o garçom entra segurando a peruca da loura platinada, procurando a moça que estaria na mesa do lado. Ou seja, existe o amor ideal, platônico, dele com a loura platinada, e o amor possível, carnal, ali do lado da mesa dele, e ele não dá a mínima para esse amor, né? O que torna a noite dele ainda mais problemática, né, em termos existenciais, de modo que esse poeta, com esses vários fragmentos de poema e alguns poemas meus que ajudavam a alinhavar a história toda, forma um Ordenhador de Sombras. Eu, claro, não vou publicar poema de outro autor capixaba. Então, agora eu juntei as partes que eram minhas nesse espetáculo e juntei mais alguns poemas escritos ao longo do tempo que tinham a ver com a temática. Por exemplo, ele fala muito de Deus, né? Ele fala muito da própria existência. Tem um poema que ele fala assim: a minha dinastia é toda sombras. O reino por haver não haveria. Povo furtacor e pequenino de ausências, essa genealogia. Brasão? Tenho. Inconstância. Em distância, pois, encerro-me. No escuro de mim, sei insaber-me. 1000 vezes me busco. Erro-me. Entendeu? Então, ele está falando da existência dele e tal, a genealogia dele. Ele fala, são vários poemas que vão alinhavando, e eu busquei esses poemas que tinham a ver com esse ordenhador e juntei. Esse ordenhador é um poeta. É o Alvarito? Em parte, sim. Tem partes desse ordenhador que têm muito a ver comigo, mas tem partes que não. Por exemplo, ele é um ser notívago. Ele é um poeta da noite. Eu só consigo escrever de manhã. Se você me encomendar um livro, agora tu quer uma peça,
ou eu quero um romance, ou eu quero alguma coisa para escrever, eu vou acordar cedo, vou sentar e escrever até na hora do almoço. Depois eu paro e não escrevo mais. Por exemplo, então nós temos essas diferenças. Então, esse poeta não é o Alvarito, mas tem partes, claro, né, que tem a ver também com o Alvarito. Então é isso, esse livro traz esses 64 poemas em que eu alinhavei contando essa história desse poeta, esse ordenhador de sombras. E ele diz, sabe, nos poemas, ele diz: coube-me ser ordenhador, ordenhar em mim sombras. Então, entendeu? Então ele mesmo mostra que buscar a poesia dentro dele é um ordenhar sombras. Tá? E cumpro-me o que me reparto. Então ele tem um poema, continua, mas é ele falando dele mesmo. E ele diz a hora que ele nasce. Um dia nasci. Então o nascimento desse poeta. Mas mais na frente ele fala de Deus criando o poeta. E aí ele diz: sou o poeta fruto do 7º dia, quando após a criação o Criador dormia. Criado como tudo mais não foi. Nasci do sonho do Criador, enquanto dormia. Enfim, ele nasce como pessoa, depois ele nasce como poeta, e o último poema, que se chama Poema Escrito num Guardanapo de Papel, é exatamente ele, na mesa do bar, ruminando lá a sua poesia. Porque ele vai para o bar um dia que ele queria ver a lua. Ele trabalhou o dia todo e tal, eu quero ver a lua. Nessa noite não tem lua. É uma noite sem lua. E aí ele cria uma lua no guardanapo de papel, ele cria um poema falando da lua e pede à lua: olha, ilumina minha alma gestante, porque como é que eu vou ser sem essa luz? Entendeu? Então é esse poema bonito no final, um poema maior, é o maior poema do livro, que é o ordenhador lá na mesa do bar. Chama-se Poema Escrito no Guardanapo de Papel. Que lindo! É muito bonito. E agora, para quem está interessado, ele já está disponível? Já está físico? Pois é, a gráfica vai nos entregar esta semana ainda. Mas eu tenho uma boa notícia para você, Jéssica. O audiolivro, o livro todo gravado em áudio, já está disponível lá no meu canal no YouTube. É só as pessoas irem no YouTube e escrever lá O Ordenhador de Sombras. Pum, já vai aparecer. E lá está o livro completo. Para as pessoas que conseguem ver, vão acompanhar na tela do computador ou no celular e tal, vai acompanhar o poema, né? E vai ouvir a gravação. Todos os poemas foram gravados pelo autor. Excelente! Então isso aí já está disponível. As pessoas podem já conhecer a obra lá no meu canal no YouTube. Como eu disse, O Ordenhador de Sombras, procurou lá, já vai achar. Ótimo, fica a dica. E o que representa para você ter o livro selecionado pela Lei Paulo Gustavo? Como que é a experiência com o edital da Secretaria de Cultura de Turismo? Como que foi isso dentro do seu processo? A impressão de um livro hoje já não é tão cara quanto no passado, mas ainda você tem que desembolsar um bom dinheiro. E eu não tinha esse dinheiro para desembolsar para lançar o livro. Então, eu apresentei lá, a lei me permitiu esse recurso. Com esse recurso, então eu estou fazendo a edição do livro. São 300 exemplares, nós estamos fazendo nesse primeiro momento. O livro ele tem 64 poemas, mas ele tem 120 páginas, né? E está sendo impresso lá numa gráfica de São Paulo, chega essa semana, né? Então, assim, foi bacana eu, como artista, poder participar desse edital, ter essa disponibilidade de recurso, que é um recurso de lei federal, né? É bom chamar atenção para isso. É um recurso federal, que vem através da prefeitura. Né? E assim, eu consegui esse recurso, me viabilizou esse livro. De outra forma, eu não teria como fazer. Uhum. E quais são as suas influências literárias ou artísticas que ajudaram a moldar o Ordenhador de Sombras? Tem referências específicas que você considera marcante na obra? A orelha do meu livro é escrita por Francisco Grijó.
E a apresentação do livro é escrita por outro professor, que também é poeta, que é o Paulo Roberto Sodré. E o Paulo leu todo o material e destacou ali algumas influências, olha que bacana, hein? Portuguesas. Eu cito Fernando Pessoa, eu cito Camões no livro, eu cito, né? E ele destacou que há realmente uma influência, por exemplo, de Fernando Pessoa, em vários poemas, mas há partes também em que ele lembra do trabalho dos trovadores, que eram poetas lá da Idade Média, de Portugal. E é interessante porque eu fiz um trabalho sobre a trova há muito tempo atrás, quando eu fiz o meu primeiro curso na UFES. Meu primeiro curso na UFES foi Letras em Inglês. E aí eu me encantei ao estudar a literatura portuguesa pela redondilha maior e a redondilha menor, ou seja, 7 versos e 5 versos. Né? Não é meu o meu amigo, nem na hora que comigo se deita na areia. Não é meu o meu amado, nem na hora que cansado se deita na areia. E isso é uma cantiga de amigo em que uma mulher de um pescador fala desse amor dela pelo pescador. Isso é uma característica dessa trova portuguesa, lá da Idade Média. E aí o Paulo Sodré, ele destaca essas influências. Agora, eu não posso esconder que eu sou fã de carteirinha de Carlos Drummond de Andrade, né, João Cabral de Melo Neto, e vários outros, do Mário Quintana, até mesmo do Poetinha, né? Então, assim, todos eles, de uma forma ou de outra, me ajudaram a compor esse poeta Alvarito e a compor este poeta Ordenhador de Sombras, que não tem um nome específico, ele é o Ordenhador de Sombras. Entendi. E esse é o seu 13º livro, e além da poesia, você já explorou a literatura infantil, a biografia e o teatro. Como que você enxerga a evolução da produção literária capixaba ao longo dos anos? Mira, a evolução é muito grande. Tanto que nos últimos, acho que 6 meses, eu só tenho lido o autor capixaba. Giovanni Salles Reis, eu li recentemente. Eu li Paulo Roberto Sodré, li recentemente. Né? O Francisco Grijó, eu li os 3 livros dele. Né? José Roberto Santos Neves, eu li o livro mais novo dele, que foi lançado recentemente. Né? Ele fez todo um trabalho sobre a participação dele no Rock in Rio e virou um livro. Né? Foram várias matérias de jornal que ele compôs um livro. Eu também já li. Então, eu tenho lido muito os autores capixabas. Né? A gente percebe como essa produção está se tornando cada vez mais rica. Não que nós não tenhamos uma riqueza ao olhar no passado. Fernando Tatagiba, eu sou Carlos Chenier, né? Carlos Nejar, todos esses que são poetas e escritores um pouco mais da antiga, Laci Ribeiro, todos esses todos esses autores já compõem uma riqueza nossa muito grande. Mas assim, eu percebo que essa produção está cada vez mais rica. Talvez isso seja por conta também da quantidade. Eu costumo dizer que o cinema americano ele tem qualidade porque ele tem muita quantidade. Ou seja, ele faz 9.000, 10.000 filmes por ano, e desses 9.000 tem muita coisa que né, não é tão boa. Mas, claro, você vai chegar numa hora que você vai ter 200, 100 filmes que são muito bons, e você vai chegar em 10, 5 que são obras-primas por ano, tá certo? Não adianta você fazer um filme uma década e achar que esse filme vai ser obra-prima. Tem uma condição muito grande de não ser, né? Então, nós aqui temos produzido muito mais. Essas leis de incentivo, você mencionou aí a lei Paulo Gustavo, mas tem outras, né? Tem a lei Rubem Braga, a lei João Bananeira de Cariacica, que tem uma lei própria, João Bananeira, né? Assim, essas leis todas que nós temos hoje
na Grande Vitória. Eu, quando fui secretário de Cultura, ajudei a criar a Lei de Vila Velha, que se chamou no início Lei Vila Velha Cultura e Arte. Hoje ela tem o nome de Homero Macena, né? Mas assim, também é uma lei que tem recurso do município que é colocado nessa produção. Isso tem aumentado essa possibilidade de os artistas, os autores, publicarem as suas obras. Com mais obras, a gente acaba encontrando várias obras com qualidade. E eu acho que isso tem ajudado. E também nós temos agora um trabalho grande aqui de alguns livreiros, né? Aqui na Grande Vitória. Esse livro mesmo está saindo pela editora Cousa, né? Que faz um trabalho muito bom, né? de publicação de autores locais. E para finalizar, a gente deu uma conversadinha aqui e você me falou que tem planos para o futuro, um projeto aí sendo desenvolvido. Fala um pouquinho. Pois é o terceiro livro dessa coleção, né? Porque a coleção, eu tenho esses 2 livros, a coleção Teatro, e essa coleção de teatro, ela é bem bacana, porque ela tem os textos completos das peças que eu já montei, né? Além do texto completo, tem a ficha técnica de cada montagem que foi feita e fotos, né? Então, aqui, por exemplo, essa aqui é a Barca do Inferno, a Vasco Fernandes Coutinho na Porta do Céu. Esse aqui é José Augusto Loureiro, que é o proprietário do antigo galpão, né? Agora não tem mais, mas é o ator José Augusto Loureiro, interpretando o Vasco Fernandes. Numa segunda montagem, quem interpretou... Aqui está a ficha técnica completinha, aqui, com José Augusto, com todo mundo. Na segunda montagem, quem interpretou o Vasco foi seu amigo Alvarito Mendes Filho, aqui. Fui eu mesmo. Né? Entendeu? Então, assim, todas essas peças, elas ganharam uma publicação com o texto completo, ficha técnica e fotos. Os Gatos do Beco, por exemplo, que é uma montagem... Aqui, tá vendo? Os Gatos do Beco. O Gatos do Beco teve quatro montagens. E aí nós temos... Aliás, você já me viu como japonês? Isso aqui é uma peça chamada Morto por 30 Dias. Né? Mas não é férias, não. É Morto por 30 Dias. As pessoas acham que Morto por 30 Dias é férias. Aqui, Os Gatos do Beco. Ó. Os Gatos do Beco, nós temos a montagem, até o Wilson Nunes, que já até faleceu também, né? Mas teve uma segunda montagem. Esse outro cachorrão aqui é o Edivaldo Almeida, morreu de Covid, uma pena, precoce. Essa montagem foi uma montagem em João Pessoa e essa última montagem em Belo Horizonte, né? Então tem a ficha técnica e fotos de todas essas montagens que foram feitas nos meus textos. E eu estou com alguns outros textos que ainda pedem uma publicação assim, né, em livro. E eu estou preparando esse terceiro livro. Então será o Teatro Alvarito Mendes Filho, terceiro volume, que vai aí, eu estou preparando, montando o livro. Aí depois vem a outra briga, né, que é conseguir recursos para poder publicar, né? Mas aí tem essas leis aí, vamos ver se para o ano que vem, assim, a gente consegue viabilizar isso aí. Por enquanto, o que nós temos, Jéssica, e aí eu faço questão de convidar você, vou olhar lá, ver se você está lá, hein, para estreia, né, perdão, o lançamento, estreia, o pessoal de teatro, o lançamento do meu novo livro, né, que é O Ordenhador de Sombras. Eu já falei alguns poemas para você aqui do livro, mas lá na noitada nós vamos falar mais poemas e nós vamos ter uma participação musical bem bacana. Então, ficaria muito feliz se você e as pessoas que estão aí nos ouvindo ou nos assistindo pudessem também prestigiar, porque vai ser uma noitada bem agradável para a gente apresentar para as pessoas essa obra impressa do Ordenhador de Sombras. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, dia 11, lá em Cariacica, né? Dia 11 vai ser na Biblioteca Madeira de Freitas, fica em Campo Grande. As pessoas procurando no Google acham fácil, mas se você quiser se localizar, fica perto do supermercado Carone, aquela região ali de Campo Grande, né? E isso no dia 11, segunda-feira, a partir das 19 horas. E no dia 12, terça-feira, nós vamos estar aqui no Shopping Jardins, que fica ali em Jardim da Penha. É um shopping muito agradável, um shopping cultural,
Eles têm essa pegada de promover eventos, tipo esses lançamentos de livro e tal. Eu estive lá no lançamento do Francisco Grijó, o lançamento do terceiro livro, né, da sequência de livros que ele tem, lá no Francisco Grijó. E eu gostei muito do espaço e resolvi fazer lá, até porque o Juninho, que é um Talmon Júnior, ele é o que coordena a parte de cinema, ele mesmo veio falar comigo. Pô, Barito, estou sabendo que você está preparando um livro aí, traz para cá, vamos fazer aqui o lançamento. E aí eu aceitei o convite. Estaremos lá na terça-feira, a partir das 19 horas, com essa noitada de música e poesia. E a senhora está convidada. Viu, dona Jéssica? Ótimo, pode deixar. Muito obrigada, Barito, foi um prazer. O prazer foi todo meu.